Quando eu estava na faculdade, costumava fazer uns bicos cuidando da casa de uma família sempre que eles saíam para as férias anuais. Tive algumas experiências assustadoras ao longo desses anos, mas a que eu quero contar hoje foi a que me fez decidir nunca mais voltar lá. Eu estava nos meus 20 e poucos anos e precisava de dinheiro para ajudar a pagar as contas. Cuidar da casa deles era só um dos meus vários trabalhos paralelos. Eles iam viajar por 2 semanas para fora do país. Como ficariam sem sinal? Me avisaram que, se acontecesse qualquer coisa, eu teria que ligar para a polícia ou para algum parente deles, dependendo da situação. Vale dizer que, mesmo antes disso, eu já tinha passado por algumas situações estranhas naquela casa. Nada assustador o suficiente para me fazer desistir, até porque eles me pagavam muito bem. Eu já tinha trabalhado em um abrigo de animais, então eu sabia lidar com bichos e entendia bastante sobre o comportamento de gatos. Essa família tinha 4 gatos, todos muito tranquilos e bem cuidados. Nos primeiros dias, foi tudo normal. Eu dormia no quarto de hóspedes e ia para a faculdade direto da casa deles, o que era ótimo porque era perto. Assim, eu economizava com estacionamento e ainda podia voltar para almoçar. Mas aí as coisas começaram a ficar esquisitas. Depois de uns dias, meu namorado da época foi lá me visitar e levou o jantar pra gente. Ele sabia que eu sempre ficava meio incomodada naquela casa, então foi me fazer companhia. Ficamos no quarto de hóspedes, comemos e assistimos TV por algumas horas, até que ele falou que precisava ir embora. Às vezes ele dormia lá comigo, mas naquela noite ele disse que estava com um pressentimento ruim e que era melhor ele dormir em casa. Ele ainda tentou me convencer a ir para a casa dos meus pais, mas eu não quis. Para ser sincera, minha relação com minha família era bem complicada. Cuidar daquela casa era uma das poucas oportunidades que eu tinha de escapar de lá por um tempo. Minha única irmã, que também era minha melhor amiga, já tinha se mudado por causa do ambiente tóxico, e desde então, aquela casa nem parecia mais minha casa de verdade. Eu disse para ele que ia ficar bem. Tranquei tudo e ativei o alarme de segurança depois que ele saiu. O bairro era seguro, a casa tinha alarme, e eu ainda tinha 4 gatos como companhia. Mas assim que me deitei, o primeiro acontecimento estranho da noite aconteceu. A TV ligou sozinha. Na hora, pensei que eu tinha sentado no controle sem querer, mas ele estava bem ali na mesa de cabeceira. Eu desliguei a TV. Alguns segundos depois, ela ligou de novo. E, o mais estranho, não ligava em nenhum canal. Era só uma tela preta e branca, como se não tivesse sinal. Eu desliguei de novo. E de novo a TV ligou sozinha. Comecei a me assustar e decidi tirar o aparelho da tomada. Mesmo assim, me forcei a acreditar que era algum problema elétrico da reforma recente. Peguei um travesseiro e fui dormir no sofá da sala. No dia seguinte, meu namorado voltou e eu contei o que tinha acontecido. Ele disse que eu devia ter ido embora, mas eu ainda achei que era exagero. Por mais assustador que fosse, ainda era melhor do que voltar para a casa da minha família. Naquela noite, a gente jantou junto e ficou vendo filme na sala. Para explicar melhor, a casa tinha 2 andares. A entrada era direto na sala de estar, e o andar de baixo, que era meio que um porão, era uma sala grande com um quarto extra. A escada que descia pro porão era bem velha e rangia muito, algo que eu nunca entendi por que não arrumaram na reforma. Os gatos dessa família eram todos bem tranquilos. Eles gostavam de ficar por perto, mas não eram do tipo carente, sabe? Entre os 4, o mais novo tinha uns 3 anos e era um pouco menor e mais agitado que os outros. Foi no meio do filme que a gente ouviu um barulho estranho vindo do porão. Parecia o choro de um bebê. Meu namorado me olhou com uma expressão horrorizada, meio que perguntando com os olhos se eu também tinha ouvido. Na hora, lembrei de uma coisa que aprendi no abrigo de animais. Gatos, quando estão assustados ou presos, podem emitir sons que lembram o choro de bebês. Contamos os gatos e percebemos que só tinha 3 ali perto da gente. O menorzinho não tava. Imaginei que ele podia ter se trancado em algum lugar no porão. Desci para procurar, chamando o nome dele. Quanto mais eu descia, mais alto ficava o choro. Encontrei ele trancado no quarto extra lá embaixo, miando desesperado. Peguei ele no colo, levei de volta para cima e a gente continuou assistindo o filme. Mais tarde, quando fomos dar comida para os gatos, escutamos de novo o choro vindo do porão. Só que dessa vez, o som parecia diferente, mais agudo, mais constante. Eu gelei. Meu namorado ficou completamente apavorado, mas eu tentei me acalmar. Falei que devia ser o mesmo gato e fui lá checar. Liguei a luz da escada e fui descendo, chamando o nome dele de novo.
O choro ficava cada vez mais alto. Mas, quando cheguei lá embaixo, o som parou de repente. Revirei o quarto extra, olhei debaixo dos móveis, em todo canto. Não tinha gato nenhum lá. Meu coração disparou. Senti meu corpo inteiro gelar, e subi aquelas escadas correndo como se minha vida dependesse disso. Chegando na cozinha, meu sangue simplesmente congelou. Meu namorado estava lá, com uma expressão de puro pavor, cercado pelos 4 gatos. Todos os 4. Eles tinham acabado de sair dos quartos do andar de cima. Nenhum deles estava no porão. Eu não disse uma palavra. Só peguei minhas coisas correndo, enfiei tudo na mochila e a gente foi embora. Nos dias restantes, eu só voltei lá rapidinho uma vez por dia para trocar a água, limpar a caixa de areia e colocar comida. Nem me importei de seguir o horário certo de alimentação. Eu só queria ficar o mínimo de tempo possível naquela casa. No último dia, tranquei tudo, deixei a chave escondida onde eles pediram, agradeci pela oportunidade e avisei que não estaria mais disponível para cuidar da casa. Nunca mais voltei. Até hoje, lembro de ligar para minha irmã no caminho de volta para casa dos meus pais, contando o que tinha acontecido. E foi só então que ela me contou que também tinha passado por coisas estranhas naquela casa. Mas nunca me falou nada porque sabia que eu estava juntando dinheiro para sair de casa e não queria me assustar. Primeiro, deixa eu começar descrevendo quem estava envolvido. Meu nome é Kelsey. Eu tinha 17 anos na época desse acontecimento. Eu tenho 1,60 metros de altura. Minha amiga Haley tem 1,73 metros e minha amiga Sammy tem 1,70 metros. Era dia 19 de março de 2016. Eu estava cuidando do cachorro na casa de uma amiga da minha mãe para ganhar uma grana extra antes de ir para a faculdade no ano seguinte. Era uma noite fresca de primavera, e a casa onde eu estava tinha uma área de sol super legal, onde eu e minhas amigas adorávamos fumar. Então, decidi convidar minhas 2 amigas para passar a noite comigo e transformar aquele trabalho de cuidar do cachorro em algo mais divertido. A Haley e a Sammy eram um pouco mais velhas que eu. A Haley tinha 23 anos e a Sammy 22. Elas trouxeram uma garrafa de vodka pra gente beber. Passamos algumas horas juntas, bebendo, fumando, rindo e colocando a conversa em dia. Foi aí que o telefone da casa começou a tocar sem parar. Normalmente isso não seria nada demais, mas aquele telefone estava desligado há meses. A gente ignorou as primeiras ligações, achando que se fosse algo importante, deixaria um recado ou ligaria no dia seguinte. Afinal, já era quase meia-noite. Mas as ligações continuaram, insistentes, e deu para perceber que quem estava ligando não ia desistir até alguém atender. A Sammy resolveu atender. Do outro lado da linha, tinha um homem dizendo que tinha achado a carteira do dono da casa num posto de gasolina, a uns 25 minutos dali. Mas nada disso fazia sentido. Esse homem insistia que a gente precisava ir buscar a carteira naquele exato momento, o que soou muito estranho para nós. Depois de vários minutos de conversa, a Sammy finalmente conseguiu convencer o cara de que a gente não ia sair da casa de jeito nenhum e que, se fosse verdade, pegaríamos a carteira no dia seguinte. Ela desligou, mas ficamos com aquele aperto no estômago, uma sensação estranha de que tinha algo muito errado. Pegamos o cachorro, Willis, e nos trancamos no quarto dos fundos. Fechamos todas as cortinas e trancamos a porta. Já estávamos meio alteradas por causa da bebida e da maconha, então nossa mente já não estava funcionando muito bem. Tentamos nos acalmar, convencendo umas às outras de que estávamos só sendo paranoicas e que, provavelmente, o cara só queria mesmo devolver a carteira. Nada demais. As horas foram passando. A gente bebeu mais um pouco, fumou mais um pouco e decidiu assistir uma comédia e preparar algo para comer, só para relaxar antes de dormir. Saímos da área de sol e fomos para a sala de estar. Colocamos um DVD. Para entender melhor a casa, a área de sol ficava entre a cozinha, a sala e o quintal com a piscina. A porta que dava da área de sol para o quintal não tinha tranca, e a porta que dava da cozinha para a área de sol tinha uma portinhola para o Willis poder sair e fazer xixi. Mesmo com o susto do telefonema, concordamos que o bairro era seguro e que o Willis latiria se alguém chegasse perto da casa. O tempo foi passando, a gente estava rindo no sofá. Eu e a Haley dividíamos um sofá e a Sam estava no outro, do outro lado da sala. Quando o relógio marcou 3 da manhã, foi quando as coisas começaram a ficar realmente assustadoras. Lembra da porta entre a cozinha e a área de sol, que a gente deixou aberta para o Willis sair? Foi por lá que ele entrou. Eu estava distraída assistindo o filme, mas sabe quando bate aquela sensação inexplicável de que tem alguém te observando?
Aquela sensação tomou conta de mim do nada. Virei o rosto em direção à cozinha e vi uma figura escura agachada ali. Na hora eu congelei, achando que era coisa da minha cabeça. Fiquei observando, tentando entender o que eu estava vendo. Foi então que a figura levantou a mão para abrir um dos armários da cozinha. E foi nesse momento que eu percebi que tinha alguém dentro da casa. Eu cutuquei a Haley, bem de leve, e sussurrei: Haley, eu acho que tem alguém dentro da casa. Ela olhou para a cozinha e soltou um grito que ecoou pela casa toda. Na mesma hora, a figura escura virou a cabeça na nossa direção e olhou direto nos meus olhos. Meu corpo inteiro travou. Tudo o que eu conseguia ver eram os olhos dele, azul claros, contrastando com a luz alaranjada da luminária embaixo do armário. O resto dele estava todo coberto: moletom preto, calça preta, tênis pretos, luvas pretas. Ele ainda usava uma balaclava, que cobria o rosto do nariz para baixo. A Sammy se levantou para ver o que a gente estava olhando. De algum jeito, ela conseguiu reunir coragem para gritar: Sai da porra da nossa casa. O homem, calmamente, fechou o armário, deu meia volta e saiu pela porta da área de sol, como se nada tivesse acontecido. Nós corremos para o canto da sala, o mais longe possível de onde ele estava, e ligamos para a polícia na mesma hora. Eles chegaram em 3 minutos, vasculharam a casa inteira, pegaram nossos depoimentos e ficaram do lado de fora da casa pelo resto da noite, só para garantir que ele não voltaria. Mas a gente não ficou nem um segundo a mais. Pegamos só o básico e saímos correndo de lá. Deixamos para trás a vodka, a maconha, meu carro e até o Willis, com os policiais. Fomos direto para casa. Voltamos no dia seguinte, de manhã, e encontramos a casa toda revirada. Tinha roupas mexidas, armários abertos e farelos de comida perto da portinhola do Willis. Provavelmente, por isso ele não latiu. Ou ele já conhecia a pessoa, ou foi distraído com comida. Até hoje, a gente não tem ideia de quem era aquele homem, nem de quem fez aquelas ligações estranhas. E, depois daquela noite, eu nunca mais voltei naquela casa. Eu tenho 28 anos agora e sempre fui apaixonada por animais desde criança. Isso me levou a seguir uma carreira que envolvesse bichos. Hoje, trabalho como assistente veterinária, mas por um tempo eu também tinha um trabalho extra. Oferecia serviço de pet sitter e cuidava de animais para pessoas que iam viajar ou passar os dias fora. Eu já cuidei de gatos, cachorros, pássaros e até répteis. Teve algumas vezes em que eu fiquei o fim de semana inteiro na casa das pessoas. Geralmente eram pessoas que não tinham família por perto para ajudar. Por ser uma mulher jovem e já trabalhar em um hospital veterinário, a maioria das pessoas não se sentia desconfortável comigo ficando na casa delas. Eu não era uma estranha qualquer. Minhas credenciais estavam disponíveis na internet para quem quisesse conferir. Um dia, recebi uma mensagem em resposta ao meu anúncio. Era de um homem chamado Jeremy, querendo contratar meus serviços. Ele tinha um papagaio de cerca de 20 anos e um gato que precisavam de cuidados durante um fim de semana enquanto ele viajava. Jeremy já foi direto ao ponto e ofereceu R$ 1.500 pelo fim de semana todo. Eu aceitei, porque era um valor justo. Eu já tinha experiência com pássaros, inclusive com papagaios grandes, o que provavelmente foi um dos motivos para ele me escolher. Fui conhecer Jeremy e a casa dele. Era uma casa de esquina comum, nada muito diferente das outras no bairro. Jeremy era um homem baixo, por volta dos 50 e poucos anos, com cabelo grisalho e um bigode também grisalho. Ele parecia ser bem simpático, o que não me surpreendeu, porque na minha experiência, a maioria dos amantes de animais é gente boa. Depois de me apresentar, ele me mostrou o papagaio, que se chamava Ringo, e o gato, chamado Casper. Ringo era enorme. Eu já tinha lidado com papagaios grandes antes, e acho que foi isso que deixou Jeremy mais à vontade para me contratar. Ele me contou sobre a personalidade do Ringo, as manias dele, e explicou como acalmar o bicho caso ele começasse a gritar. O curioso é que Ringo ficava repetindo a frase "papai chegou" sempre que Jeremy mexia com ele. Jeremy achava graça e disse que o papagaio sempre falava isso quando via ele chegar. Além dessa frase, o Ringo sabia dizer algumas outras expressões curtas, sempre com 2 ou 3 palavras. Depois de me mostrar como limpar a gaiola e cuidar do Ringo, ele me mostrou o resto da casa e explicou sobre a rotina do Casper, o gato. Pediu apenas que eu não entrasse nos outros quartos do andar de cima, só no quarto de hóspedes onde eu ia dormir. Achei justo. Tinha um banheiro ao lado do quarto e ele disse que eu podia usar a comida da casa, se quisesse. Mas como eu sou vegana, levei minha própria comida para o fim de semana.
Depois dessa apresentação e de algumas conversas para ele me conhecer melhor, Jeremy me entregou a chave e foi embora. Eu fiquei olhando pela janela enquanto ele saía de carro, e de repente me vi sozinha na casa com Ringo e Casper. Já era tarde, por volta das 20 horas, e estava escuro lá fora, então não tinha muita coisa para fazer naquela noite. Casper já estava alimentado e Jeremy tinha deixado bastante comida para o Ringo na gaiola. A gaiola ficava na sala, bem no meio da casa, ao lado da TV. Então, liguei a TV e me joguei no sofá. Casper, como qualquer gato, se escondeu em algum canto da casa. Ringo ficou só me observando da gaiola. Depois de algumas horas vendo TV e jantando, resolvi ir dormir. Não fazia sentido ficar acordada até tarde. Deixei a porta do quarto aberta. No meio da madrugada, acordei com barulho. Era um som seco, como 2 estalos bem altos. Sentei na cama para escutar melhor, mas não ouvi mais nada. Então deitei e voltei a dormir. Com um papagaio gigante na casa, ouvir barulhos durante a noite não era nada fora do comum. O dia seguinte foi tranquilo. Limpei a caixa de areia do Casper. Alimentei os dois e deixei Ringo solto um tempo. Ele ficou empoleirado nas costas do sofá enquanto eu via TV. Jeremy já tinha me dito que Casper e Ringo geralmente se ignoravam, então eu não precisava me preocupar com briga entre eles. Mais tarde, saí para dar uma volta, conhecer a vizinhança e ligar para uns amigos por vídeo. Também dei uma volta de carro e comprei o jantar antes de voltar para casa. Cheguei por volta das 19 horas e passei mais um tempinho brincando com os bichos, jantando e assistindo TV. Jeremy voltaria tarde da noite seguinte. Fui dormir cedo de novo, com a porta do quarto aberta. Só que, mais uma vez, acordei no meio da noite. Dessa vez, o barulho foi diferente. Parecia o som da porta do quarto se fechando. Olhei para cima e, de fato, a porta estava fechada, mas as janelas estavam abertas e não tinha vento suficiente para isso. Estranho. Eu também ouvi uns barulhos vindos lá de baixo. Pareciam os passos do Ringo na gaiola e ele falando alguma coisa. Desci para ver se estava tudo bem com ele. Quando cheguei lá, ele estava acordado, andando de um lado para o outro na gaiola. Lembrei do que Jeremy disse sobre dar um petisco para acalmar o Ringo. Quando fui pegar ouvi ele dizer, "Papai chegou." Isso me deu um arrepio. Coloquei o petisco na gaiola e ele pegou, se acalmando. Mas aquela frase, naquela hora, me deixou muito desconfortável. Voltei para o quarto, deixando a porta aberta de novo. Acordei de novo pouco mais de 1 hora depois. Dessa vez, não foi por um barulho específico. Abri os olhos, meio grogue, e no escuro quase total do quarto, vi uma sombra preta no meio do cômodo, se afastando da cama e saindo pela porta. Eu sentei na cama e quase gritei, mas quando fiquei mais consciente, me perguntei se aquilo tinha sido real ou só imaginação. Peguei o celular para usar a lanterna e vi que tinha uma mensagem do Jeremy, enviada cerca de 1 hora antes. Ele dizia que, se o Ringo fizesse barulho de madrugada, era normal e era só ignorar. Fiquei relendo aquela mensagem umas 10 vezes. Ela tinha sido enviada exatamente na hora em que eu desci para dar o petisco pro Ringo. Meu estômago embrulhou. Aquela sombra que vi. E se fosse real? Comecei a jogar minhas roupas dentro da mala o mais rápido possível. Corri até o banheiro, peguei minhas coisas de higiene e saí do quarto. O corredor estava escuro, com todas as portas fechadas. Quando passei pelo corredor, juro que ouvi um barulho baixinho vindo de um dos quartos. Não sei por quê, mas a curiosidade me fez chegar perto da porta, que imaginei ser do quarto principal. Encostei o ouvido e ouvi um som, como uma cama rangendo. Tinha alguém ali dentro. Bati na porta e perguntei, "Jeremy, você tá aí?" O barulho parou. Silêncio total. Perguntei de novo, "Se tiver alguém aí, me avisa agora porque eu tô indo embora." Silêncio. Larguei a chave em cima da mesa e fui embora sem olhar para trás. No caminho de casa, mandei uma mensagem de voz gigante pro Jeremy dizendo que, se ele não me pagasse, eu ia denunciar tudo para a polícia como invasão e perseguição. Ele me ligou 3 vezes, mas eu estava tão assustada que não atendi. Depois ele mandou uma mensagem dizendo que o irmão dele tinha voltado para casa, sem avisar. Mentira. Eu exigi o pagamento e ele me pagou pelo Zelle. No dia seguinte, percebi que uma peça de roupa minha sumiu. Eu sei que foi ele quem pegou. Eu tento apagar essa história da minha mente. E essa é a primeira e última vez que conto isso com tantos detalhes.